Olá, bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno espaço em que nós pensamos um pouco nas notícias, nas informações que vêm nos jornais, nos jornais televisivos, nas revistas, e olhamos para isto do ponto de vista de um cristão e que tem a Bíblia na mão como sua regra de fé e de prática. Este é um período de férias e nós não conseguimos olhar hoje para os jornais e ouvir as notícias sem perceber que estamos em fase de férias na Europa. Aqueles que nos acompanham eventualmente noutros hemisférios, como por exemplo que assistem este programa no Brasil, não estão neste período, mas aqui estamos no auge das férias. O mês de agosto é o mês tradicionalmente de férias. Então, constantemente nós vamos encontrar nas capas dos jornais e das revistas pessoas famosas, fotografias de famosos em férias, aonde é que eles vão passar as férias, como é que eles usam as suas férias. Normalmente também serve um bocado para fazer propaganda dos indivíduos e deitar um bocadinho de cobiça ou inveja nas pessoas porque eles podem tirar férias em lugares mais exóticos ou nos seus iates particulares, em grandes celebrações. Mas também é um período em que se fala sobre a realidade das férias. Neste ano de pandemia, fala sobre a necessidade de ter cuidado, fala sobre o tirar férias dentro, ou seja, não viajarmos, mas aproveitarmos as belezas do nosso próprio país. Também se fala sobre a preocupação com a situação do turismo, porque há uma diminuição da ocupação em relação a outros anos, e nós sabemos que isto é uma verdade e um sofrimento, porque o nosso país depende bastante daquilo que é a realidade do turismo, e ainda é um período em que se fala de férias com sabedoria, ou seja, férias feitas com alguma prudência, tendo cuidado em manter os distanciamentos sociais, respeitar os ambientes fechados com a utilização de máscaras, evitar grandes aglomerados de pessoas, ter atenção no que diz respeito aos incêndios, porque esta é uma época de fogos. Tudo isto faz parte daquilo que é a nossa propaganda hoje em dia e as notícias que nós encontramos de forma sistemática. Quando ouvimos a palavra férias ou fim de semana, normalmente há um sorriso nos lábios, não é? Férias são sempre férias. E as perguntas, então, as férias foram boas? As férias são sempre boas. Fim de semana, uau, é aqueles dias em que eu vou poder parar um bocadinho e vou poder descansar. É interessante pensarmos nisto do ponto de vista de em que realidade cultural isto acontece. Porque se nós formos olhar para a verdade de grandes culturas a nível mundial, por exemplo, cultura chinesa, cultura indiana, que juntas representam hoje mais de 1/3 da população mundial. A cultura tradicional africana, cultura tradicional dos índios das Américas. Nós não encontramos em nenhuma destas culturas a ideia de fim de semana, porque nem sequer existe propriamente a ideia de semana. Nós não temos uma ideia propriamente fechada do conceito de férias. Nós temos culturas em que se trabalha e eventualmente se consegue repousar um bocadinho porque é preciso. Talvez porque a vida agrícola ou porque a época do ano é propícia para que isto aconteça, mas não necessariamente uma ideia de sistematicamente trabalhar e descansar ou ter um período mais alargado de férias. E isso é algo que nós encontramos na cultura judaico-cristã, aquela que ainda é, digamos, a cultura de base da maior parte do mundo ocidental. Esta ideia está baseada naquilo que era a vida dos judeus, segundo aquilo que eles encontravam no seu livro sagrado, e depois é incorporado no cristianismo, porque o cristianismo sai de dentro de uma raiz ou de um berço judaico e, portanto, também tem os livros sagrados dos judeus e acrescenta aquilo que é o Novo Testamento. Na Bíblia, nós encontramos uma descrição da criação, que diz que Deus fez o mundo em 6 dias, o universo, tudo aquilo que temos à nossa volta, e no 7º dia Ele descansou. E aí temos a noção da existência de uma semana de 7 dias. Pense bem, porquê é que as semanas têm 7 dias? Porque não 9? Porque não 10? Porque não 12? Números que nós consideramos mais completos? Porque não 5? São 7 dias. 7 dias porque é assim que a Bíblia diz que o mundo foi criado. E porquê é que se descansa um destes dias? Porque o texto sagrado diz que Deus estabeleceu este dia como um dia de repouso. Foi Deus que assim fez. E aqui já fica uma nota muito interessante. Nós hoje, cada vez mais, temos pessoas que negam a existência de Deus, que negam o valor da Bíblia, que dizem que é apenas um livro antigo que não tem qualquer significado maior, que se levantam contra todos os princípios cristãos, que acusam os cristãos de serem
retrógrados, antiquados, ultrapassados, que defendem uma cultura que acaba por servir de opressão. Seria coerente por parte destas pessoas, que são tão contrárias a todo aquilo que é o princípio cristão e bíblico, que não tivessem então fim de semana, que não tivessem dias de férias? Mas se nós dissermos a estas pessoas que não vão ter fim de semana, certamente vão ficar muito zangadas. Porque elas não querem algumas coisas do cristianismo e não querem algumas coisas da Bíblia, mas querem outras. Elas querem poder escolher aquelas que eles dizem que são boas e más. Bem, estas pessoas que são anticristãos, que são ateus, que são agnósticos, que são contrários àquilo que são os princípios da Igreja, desfrutam certamente do seu fim de semana porque vivem numa cultura judaico-cristã. Esta é a realidade em que nós habitamos. O povo de Israel, além de ter um dia por semana e uma semana de 7 dias, um dia por semana para repousar, tinha celebrações e as suas festas, qualquer povo tem festas, mas as festas do povo de Israel eram sistemáticas, ao longo do ano, intervaladas e com períodos longos, uma semana inteira de celebração. Eram férias, era um tempo de poder parar e descansar. Além disso, a terra poderia ter um ano inteiro sabático, que era o ano de repouso e o ano do jubileu para descansar. Tudo isso são princípios da lei de Deus, princípios que estão expressos na Bíblia, princípios que são próprios do judaísmo e depois do cristianismo, que serviu de base à nossa cultura até muito recentemente. Este é o ensino da Bíblia, da Palavra de Deus. Este ensino nos traz à mente duas ideias principais, dois conceitos que são importantes. Primeiro, Deus criou o homem e não o fez como uma máquina. As culturas em que não há tempo para pausa, a qualidade de vida é bastante menor. Os problemas psicológicos, os índices de suicídio são muito maiores. Porque Deus que fez o homem sabe que ele precisa trabalhar, porque o trabalho traz dignidade, mas ele precisa descansar. E por isso o ciclo: trabalha 6 dias, descansa 1. Trabalha e repousa. E nós precisamos entender o valor do repouso. Precisamos perceber a necessidade do descanso para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde espiritual. Nós precisamos respeitar aquilo que foi estabelecido pelo Senhor como um dia de descanso, porque quando nós não o fazemos, nós acabamos por sofrer, individualmente, em família, sociedade. E, portanto, este é um princípio importante desta época de férias ou da ideia de um dia de descanso durante a semana. Este é um dia, e este é o segundo conceito fundamental, que Deus estabeleceu para que o homem pudesse parar e se recordar daquilo que é mais importante. Às vezes, tão envolvidos nós estamos naquilo que é o dia-a-dia do trabalho, o ganha-pão, as ansiedades e as lutas, que nós esquecemos das coisas importantes da vida, como, por exemplo, pensarmos em nós mesmos, pensarmos nos propósitos da nossa vida, pensarmos em o que é que estamos aqui a fazer, termos tempo para a nossa família, termos tempo para o nosso casamento, temos tempo para os nossos filhos, temos tempo para olhar à nossa volta e ver que o mundo é tão bonito, que a natureza é tão extraordinária. É tempo para pararmos e pensarmos um pouco nas prioridades da vida e nesta época colocarmos outra vez as prioridades no seu devido lugar. O Senhor sabia que se o homem se ocupasse continuamente com trabalho sem intervalos, acabaria por não ser capaz de fazer isto. E por isso estabeleceu como regra para o seu povo que sistematicamente houvesse um intervalo para que o homem pudesse parar e rever as suas prioridades e colocar outra vez no lugar a importância da sua vida e pensar novamente naquilo que é realmente importante. E ao fazer isto, poder ter uma vida mais correta, uma vida melhor, uma vida mais centrada naquilo que é bom, uma vida que aproveita melhor tudo o que está acontecendo à nossa volta, uma vida que investe nas coisas que são mais importantes. Que bom que ainda vivemos, durante algum tempo, uma realidade de uma cultura que está baseada no mundo judaico-cristão e que nos permite ter um fim de semana e um tempo de férias. Que nós possamos olhar para eles como uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor para que nós possamos descansar e que nós possamos usá-lo de forma sábia para nós, para as nossas famílias e para o Senhor, lembrando que Ele, como Criador, é o Senhor das nossas vidas. E Ele deseja que neste tempo, de um modo especial, nós também possamos voltar a nossa mente para Ele, viver com Ele e ser instrumentos dEle para a sua glória no mundo em que habitamos.